Olá, tudo bem com vocês? Aqui novamente no programa Eventos Mania TV. Eu, DJ Mask, olha aqui estreando mais um programa aqui para você, trazendo direto do Rio de Janeiro, hein? Uma das melhores escritoras do país aqui, veio fazer uma visitinha aqui em São Paulo, ó, já pegamos ela para fazer uma entrevista bacana e ela vai explicar o que ela veio fazer aqui em São Paulo. Vamos lá, tô curioso, tô curioso. Ana Malta, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Aeroporto, direto para cá. A gente está bem feliz aí com a sua presença. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Olha, eu vim aqui para um evento que eu vou participar amanhã. O primeiro Festival Literário do Escreva Garota. É um evento, né, que fala sobre o mercado, né, editorial feminino. Então vão ter várias palestras, oficinas com outras escritoras. Vai ter uma feira literária em que eu vou participar como expositora. Então vou estar lá com os meus livros, né, e minha marca. E é isso. Como toda escritora que eu entrevisto aqui no programa, a gente sempre inicia com essa pergunta, né? Quando e o porquê veio essa vontade de escrever? Porque tem que ter vontade de escrever, raciocínio e tempo para fazer um livro que a gente sabe que não é brincadeira, né? Me conta o começo e um pouquinho do bastidor, por favor. Bem, então, eu nunca achei que eu fosse ser escritora na vida. Olha, vou cortar, porque todo mundo fala isso aqui, né? Olha, foi Não, um mas negócio é por verdade. acaso. Não, e pior que foi mesmo, assim, a história é a seguinte, eu sou servidora pública originalmente, né? O meu Sério? trabalho, minha profissão é servidora pública, eu trabalho na Agência Nacional do Cinema, Que legal. a Ancine, faz 10 anos. E desde que eu passei no concurso, né, 10 anos atrás, eu tive uma desilusão, assim, né? Porque a gente sabe que passar no concurso é uma das coisas que mais a gente quer na vida, né? Enfim, principalmente aqui no Brasil que tem isso, né? Passe no concurso que você vai estar feito. E eu passei, né? E graças a Deus eu passei, né? Abrindo parênteses. Mas quando eu passei, eu tive isso, né? Poxa, será que é só isso, né? Que eu vou fazer pro resto da vida? Ficar fazendo esses trabalhos, né? Porque, assim, apesar de ser um órgão legal e trabalhar com a cultura, é um trabalho burocrático, né? Assim como qualquer outro órgão. Então, eu fiquei nessa, né? Assim, eu tinha uma vida que supostamente era a vida que todo mundo queria, e eu também queria, mas eu não estava me sentindo feliz, realizada. E aí, lá em 2014, que foi quando eu comecei a investigar essas coisas, eu comecei a buscar, né, o que eu poderia fazer para me trazer essa realização. Quem que eu era? O que eu gostava, né? Só que, assim, essa história demorou 10 anos para acontecer, né? Só na pandemia que eu retomei esse lado escritora que eu sempre tive, né? Eu sempre gostei de escrever, mas era muito um lugar, assim, pessoal, assim, um lugar, assim, de diário, sabe? Não era aquela pessoa, assim, que escrevia textos lindos e maravilhosos aos 6 anos de idade. Não, não era isso. A escrita, ela sempre existiu para mim, mas nesse lugar, assim, de desabafo, de expressar o que eu sentia e que eu não podia falar. Um momento de desestresse, né? Exatamente. Assim, era quando eu podia falar tudo o que eu queria, assim, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade na minha infância, assim, de falar as coisas que eu pensava, o que eu queria, principalmente com a minha mãe, né? De me comunicar, a gente tinha certa dificuldade. E ali no papel, né, no meu diário, era quando eu conseguia falar e botar para fora o que eu pensava. Então, na pandemia, eu estava, né, mais uma vez tentando entender o que eu podia fazer aí para me sentir bem, né, nessa área do trabalho. E aí eu falei, cara, isso que eu estou fazendo já não adianta mais eu estudar, ler, fazer curso. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu peguei um papel e uma caneta e comecei a escrever. Comecei a escrever e parece que, assim, veio muita coisa, sabe? Muita coisa que estava presa, assim, na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever, mas dessa vez diferente de antes, que era uma escrita muito, muito assim, pessoal mesmo, que eu não ia mostrar para ninguém. Dessa vez foi uma escrita que eu tive vontade de mostrar, né? E aí em 2020 eu comecei a escrever esses textos, né?
todo dia eu escrevia textos e aí eu comecei a compartilhar esses textos. Então, assim, a minha jornada, né, como escritora, esse lugar, né, esse lugar que eu estou hoje, começou na pandemia, né? Então, a pandemia serviu para isso, para mim, né? Para me trazer esse lugar novo de entender que eu podia ser E eu. ficou, né? E Pelo fiquei. jeito. Então, estamos em 2025, né? E aí eu comecei a escrever, não parei mais. Então, na pandemia que eu digo foi 2020, né? Eu escrevia todos os dias e compartilhava no Instagram, que era assim a principal forma, né, que eu fazia nessa época. E aí no final do ano eu tive a vontade de escrever o livro, né? Então, eu fiquei esse ano todo só escrevendo no Instagram, assim, e foi legal, porque aí eu já tive o retorno das pessoas, né? Tipo, isso que você tá escrevendo tá fazendo sentido pra mim, eu tô gostando, tá me ajudando, né? E aí que surgiu também a vontade de botar isso num outro lugar. E aí foi o livro que eu decidi fazer. Que legal. E antes de falarmos, né, dessas lindas obras que você nos presenteou aí no mercado, como é ver uma pessoa com o seu livro na mão, pronto, lendo, comprando, vendo a sua obra, né, em prateleiras eletrônicas, enfim. Como é ver tudo que demora, né, até chegar nas prateleiras virtuais, enfim. Como é a sensação, né, de ver o trabalho recompensado, né? É muito legal, assim. E eu sempre tive isso, assim, internamente. Eu não, e agora eu tenho a certeza de que eu alcancei esse objetivo, que era o seguinte: eu sentia muita falta nesse meu trabalho, né, de sentir que o que eu fazia era reconhecido e valorizado por alguém, assim, sabe? Que o que eu fazia tinha sentido para alguém. E quando eu escrevi o livro, e aí eu comecei a vender, né, essa coisa toda, comecei a divulgar, que foi em 2021, que foi o meu primeiro livro, eu senti isso na prática, entendeu? Eu senti na pele aquilo que eu faltava em mim, sabe? Então é muito, assim, é muito recompensante. Ih, essa palavra não sei se existe. Existe essa palavra? Não tem problema. Recompensador, acho que é recompensador. E é isso, assim, é algo que saiu de você, né? Uma criação sua, uma coisa que você fez, que faz sentido para você, você poder ver que também faz sentido para o outro. Então, eu acho que é muito bom, assim, é uma sensação, assim, que não tem preço, assim. Que legal. Vamos falar de uma das obras que você trouxe pra gente. Vamos. Quanto tempo demorou, a média, o primeiro livro? Esse aqui é o meu primeiro livro. É o Vai e Faz, um guia prático para sair da fudência. Esse livro, eu lancei ele em 2021, fevereiro de 2021, ainda estava na pandemia, né? Foi através de uma live no Instagram, porque, né, não podia fazer nada online, presencial, enfim, então teve que ser online. E, como eu falei, eu estava escrevendo o ano de 2020 inteiro. Todo dia eu escrevia. Então, eu já tinha muitos textos escritos e que eu ainda não tinha feito nada com eles, entendeu? Outros eu já tinha publicado, né, no Instagram, mas outros estavam inéditos. E eu sempre escrevia sobre o mesmo assunto, assim, o mesmo tema, sabe? Que era essa coisa do autoconhecimento, como que a gente faz para se sentir melhor na vida, né? Como que a gente desempaca na vida, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei anos aí empacada nessa questão do trabalho, de não estar feliz, de não estar bem, e não fazia nada com isso. E eu percebi ao longo dos anos que tinha coisas que me empacavam, que me deixavam nesse lugar que eu apelidei no livro de fudência, né? Que são essas coisas que empacam a nossa vida. E muitas vezes a gente não vê, né? Elas estão invisíveis, mas estão prendendo a gente. Até na capa do livro, né, tem essa gaiola. Que é esse lugar que a gente está preso. A gente está preso e não consegue sair. Então, esse livro, ele é um guia prático para sair da fudência, né? E ele fala de coisas, situações, né, e atitudes que a gente toma que deixam a gente nesse lugar, e coisas, situações e atitudes que podem ajudar a gente a sair desse lugar. Então, assim, esse livro demorou 1 ano, mais ou menos, para ser escrito, né? Porque eu já estava fazendo esses textos, eu só não sabia que eles se tornariam um livro. Até tem um fato curioso que, assim, acho que mais ou menos em março desse ano, de 2020, eu escrevia muitas ideias, né?
coisas que eu não sabia o que ia ser, mas eu escrevia lá. E aí eu escrevi uma lista, assim, sabe? E aí eu pensei, cara, isso aqui pode ser um livro. Mas eu, na época, né, eu tava escrevendo há pouco tempo, eu falei, não, como é que eu vou escrever um livro? Tipo, do nada. E aí deixei quieto. E aí, quando mais pra frente, assim, lá pra outubro, novembro, eu decidi que eu ia escrever, outubro, acho que foi mais ou menos em outubro, eu retomei aquele caderno e fui vendo, né, o que que eu podia aproveitar daquilo. Isso é até uma boa dica, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma ideia inusitada e do zero e tal. E não, às vezes a gente já tá com esse projeto encaminhado ali e a gente não tá enxergando ele, entendeu? Então eu fiz essa releitura, né? E tinha lá o meu livro praticamente pronto. Prontinho Assim, ali. a ideia dele estava pronta, entende? Sim. Então, por isso que não demorou tanto. A partir dessa retomada, eu pude organizar os textos, reorganizar, né? Essa ideia, né, de dividir ele nessas duas partes. E aí ele ficou pronto, assim, em fevereiro de 2021, que foi quando eu lancei ele. Que legal. Uma pergunta um pouco mais bastidorzaço. Como é se policiar? Claro que teve a pandemia, né? Enfim, nós, né, não podíamos fazer muita coisa fora de casa, mas como é se policiar? A gente tem família, a gente precisa do tempo, né, para Escrever, para né? escrever, pôr no papel as ideias. Como é se policiar? Teve uma escritora que a gente entrevistou aqui que ela falou que era só madrugada para ela. Ela era mãe de 2 filhos, enfim. Super escritora, super top. Ela falou que, era só madrugada, eu separava 3 horas da madrugada e acabou ficando, né, roteiro. Não, pra mim, assim, durante a pandemia, eu morava com uma pessoa, né, que era meu namorado, e era mais tranquilo, assim, né, eu não tenho filhos e tal, então eu conseguia escrever, assim, de manhã, que era o meu principal horário, assim, até hoje, eu gosto muito de fazer essas coisas, né, pela manhã, tipo, meditar, ler, escrever, porque pra mim é o horário que eu tô com a cabeça mais livre, entendeu? Entendi. Então, assim, durante essa época, eu até confesso que essa rotina que eu tinha, não tô conseguindo fazer atualmente. Mas na Te época... garanto que não é só você, viu? Não, com certeza, né? Porque a vida muda, a gente acaba, muitas vezes, deixando de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Mas, assim, nessa época, religiosamente, eu tinha essa rotina bem definida, assim, eu acordava, aí eu meditava, aí eu lia ou escrevia, e aí, assim, a escrita fluía, porque a escrita, assim como qualquer outra coisa, é um hábito, né? Se você deixa de praticar, você perde esse hábito, essa fluidez. Então, eu acredito que esse livro, ele saiu rápido, né? Assim, vamos dizer, eu estava escrevendo há 1 ano, decidi escrever tal, reuni os textos, revisei e tal, nananã. Em fevereiro ele já estava pronto. Então, assim, tem gente que demora mais. Mas eu acredito que tenha sido por isso, sabe? Por conta desse hábito que eu criei. Né? Então, assim, pra mim não foi tão difícil, sabe? Até porque o tema, né, que eu escrevo são textos que eu escrevo muito sobre isso, eu falo muito sobre isso. Não é tipo uma ficção, né, que você precisa dos personagens e dar vida àqueles personagens e tal. A personagem aqui era eu mesma, né? Assim, eram relatos, experiências da minha própria história que eu transformei nesse texto, né? Então, assim, eu acredito que por isso tenha sido menos desafiador, assim, sabe? Que legal. Posso? Olha aí, galera. Que legal, hein? E onde encontramos essa obra de arte? Então, o Vai-Faz, no momento, a versão física está esgotado, tá? Está esgotado? Está esgotado. Ele está sendo... Eu estou fazendo uma reedição dele. Tem algumas coisas que eu estou trocando nele, algumas coisas que eu quis melhorar. E ele está em reedição. Então, eu estou sem nenhuma versão física. Mas eu tenho a versão digital dele, que é disponível na Amazon, tá? Na versão Amazon. E é só você colocar o meu nome, né? Hannah Malta, e o título Vai-Faz, que aparece lá. Então, assim, no momento eu só tenho a versão digital dele, mas em breve, acredito que agora em março, eu já vou estar com ele reeditado, né? E eu tenho um site, que é hanamalta.com.br, que fica lá disponível no meu Instagram, que também é Hannah Malta. E aí você consegue comprar a versão física lá. E
nos eventos presenciais, né? Que eu faço muitos eventos. Então, eu sempre divulgo lá no Instagram a agenda e tal. Faço, assim, não só no Rio, mas também muitos aqui em São Paulo. Depois, no final, posso até passar alguns eventos que já estão marcados. Claro, sim. E aí é isso. E é legal que aí você consegue também conversar comigo, a gente troca ideia, tira Isso é foto. bom, isso é bom. Galera, vamos lá. O Instagram é a Hannah Malta, HN, são 2 N's, né? Isso, é HANNA Malta. O site, É www.hanamalta.com.br. o Instagram, @hanamalta. bacana. Vamos para a segunda obra agora. Vamos lá, Vamos. qual que é? Ó, Esse eu tô curioso. esse aqui é o meu segundo livro, Vai e Fala, Como Expressar Seus Propósitos no Mundo, tá? O Vai e Fala, ele foi lançado em 2022 na Bienal de São Paulo. Eu Sério? consegui lançá-lo na Bienal de São Paulo, foi muito legal, assim, foi uma outra realização, né? Porque escrever o livro já é uma realização, e lançar na Bienal foi mais um sonho, assim, né? E esse livro, ele fala dessa temática do trabalho e do propósito, né? Que, como eu falei no início, foi o que me fez buscar tudo isso, né? Eu brinco assim, que a pessoa que eu tô hoje, que eu me tornei, ela existe muito por conta dessa busca que eu fui fazer, né? Dessa questão do incômodo no trabalho, que me gerou toda essa reflexão sobre quem eu era, o que eu podia fazer, né? Então, assim, esse livro, ele traz essa história, né? Ele traz essa temática. Como que a gente pode se sentir bem no mundo, né? Expressando quem a gente é no mundo, porque eu acredito que o propósito de vida é isso, é a gente conseguir expressar quem a gente é nas coisas que a gente faz, sabe? Eu não acredito muito nessa coisa de, meu propósito é como essa coisa, assim, divina, irreal, sabe? Muitas vezes utópica. Eu acredito que o nosso propósito é ser quem a gente é e conseguir colocar isso no mundo de maneira prática, né? Senão a gente fica só buscando esse propósito grandioso e não aparece nunca, né? Esse também tá na Amazon. Também tá na Amazon, mas esse eu tenho ele disponível no meu site, a versão física. E também na Amazon, eu tenho uma lojinha na própria Amazon que eu consigo vender ele na versão física. Então, eu tenho disponível nas duas formas, nos dois formatos. Que legal. E demorou um ano também? Então, ele é o seguinte, como esse tema, né, desse livro é realmente o tema que, tipo assim, ele é o tema que gerou todo o resto, né? Então, assim que eu acabei de escrever o Vai e Faz, que foi em 2021, eu comecei a escrever o esboço desse livro, assim, né, sobre o tema, né, a temática que eu queria trazer. Aí eu escrevi esse esboço e aí dei para uma revisora na época. E aí ela falou assim, Hannah, ele tá legal, mas assim, a estrutura dele não tá muito boa, você vai ter que refazer ele todo. E aí eu deixei para lá. E aí, buscando formas de divulgar o meu primeiro livro, que já estava pronto, né, o Vai e Faz, eu encontrei um grupo chamado Escreva Garota, né, que é até o grupo que as outras meninas que vieram aqui fazem parte. É um grupo de apoio a escritoras independentes que a gente faz parte. E aí, através desse grupo, eu pude divulgar o meu livro e lançá-lo na Bienal de São Paulo. E aí eu decidi pegar esse projeto que estava em stand-by e pegar ele e refazer, né? E aí eu tive o apoio, né, da Lela Malta, que é a idealizadora desse grupo Escreva Garota. E ela fez essa preparação literária com esse texto. Então, eu consegui lançá-lo um ano depois. Então, assim, em 2021, eu peguei esse texto, comecei a escrever e lancei ele em julho de 2022. Então, foi mais ou menos um ano e meio, vamos botar aí. Foi um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque ele teve essa revisão, a cada capítulo eu ia mandando para ela revisar. Então, assim, foi um pouco diferente do outro. Mas foi mais ou menos nesse tempo, né? Um ano e meio, mais ou menos. E, assim, uma coisa legal de falar dos meus livros é que eu sou uma pessoa muito prática, assim, né? Eu gosto de fazer as coisas, eu sou meio fazedora, sabe? Então, eu acredito no poder da ação. Eu acho que
se a gente não faz as coisas, fica tudo empacado. Então, eles são livros práticos, os dois. Eles têm exercícios ao final de cada capítulo, perguntas que eu faço para a pessoa, para ela questionar e ela fazer algo de fato. Porque muitas vezes a gente lê alguma coisa e fica só na nossa cabeça, né? E a gente não faz nada com aquilo. Então, aí o livro não vai ter o efeito que ele poderia ter. Entende? Então, isso é uma coisa legal que eu coloquei nos dois, que é uma forma que eu acho que a pessoa tem de fazer, né, as coisas que ela aprende ali no livro. Ô, Hanna, é uma pergunta que eu faço para todos os escritores, né? Como você vê hoje o mundo, não vou nem falar o Brasil, né? Mas o mundo para leitura tá baixando, ou isso é fantasia? Tem muita gente lendo, muita gente... Na sua visão, como é que tá? Você vê os leitores realmente estão morrendo, as pessoas estão lendo menos, ou isso é, de fato, folclórico, né, que a galera fala, né? Então, eu sei que as pesquisas dizem, né, que, por exemplo, no Brasil, né, tem muitos poucos leitores, etc e tal. Mas, assim, eu gosto de pensar muito nisso sobre a visão da mulher. Hoje, a gente tem um cenário muito positivo, né, para nós mulheres. A gente tem a capacidade, né, e a confiança e a possibilidade de escrever. Coisa que antes a gente não podia. A gente não podia falar, a gente não podia escrever. Então, hoje, eu acho que a gente está no melhor cenário para a gente poder colocar esses assuntos, esses temas, essa voz para fora, entendeu? Então, assim, eu vejo como algo positivo esse momento que a gente está vivendo. Mesmo que não tenha, né, seja um país com poucos leitores, etc., eu acredito que, sob essa perspectiva, é uma boa perspectiva, né? Principalmente, assim, existe aquela bolha que a gente segue, né? Então, assim, nos eventos que a gente vai, são sempre lotados. A Bienal de São Paulo, cara, é o maior evento literário da América Latina. Lotado, todos os dias esgotado, entendeu? Então, assim, é óbvio que, né, pode melhorar, sempre pode, mas eu acho que sob essa perspectiva, eu acho que a gente tem muito a celebrar, principalmente nós mulheres, que a gente tá lendo umas às outras, a gente tá com a possibilidade de vir aqui falar, né, sobre as nossas obras e falar na internet e afetar outras mulheres, inspirar outras mulheres, né? Nesse sentido, eu acho que é algo que a gente tem que celebrar e aproveitar, né? Porque a gente antes não tinha essa possibilidade, né? Ninguém ouvia o que a gente tinha para falar. Até hoje, né? Tem gente que teima e não ouvir. Então, assim, mas a gente tem que se apropriar disso, se unir umas com as outras, né? Se apoiar, se inspirar e fazer disso isso, né? Expressão de quem a gente é e do nosso trabalho. Claro, concordo 100%, 101% do que você falou. 100%. Uma outra pergunta... É claro que, para mim, né, pessoal, isso aqui não tem preço, você com o livro na mão, impresso. Mas, com a tecnologia, já está meio a meio, o digital com a escrita. Você acha que daqui a alguns anos o papel vai morrer de vez, o livro, né? Físico vai morrer de vez ou ainda você acha que vai demorar bastante ainda? Olha, como leitora, eu diria que não vai acabar nunca. Sério? Porque eu amo livro físico. É igual o rádio, né? Todo mundo falando que ia acabar e o rádio tá verdade, aí, né? Exatamente. Assim, eu acho que sim, tem muita gente já aderindo ao livro digital. Eu mesma uso mais ou menos, assim, eu vou te confessar que se fosse pelo espaço que tem na minha casa, eu não poderia ter mais nenhum livro físico, não cabe mais. Mas assim, nossa, é muito bom pegar o livro assim na mão e você rabiscar e você sublinhar, assim, eu acho que não tem preço. Mas assim, eu acredito que vai diminuir sim, mas eu acho que nunca vai acabar, porque a quantidade de pessoas que eu encontro em eventos e que falam a mesma coisa, tipo, não, eu amo livro físico, eu só compro livro físico. Eu não sei. Eu não consegui ir na Bienal do ano passado, mas do ano retrasado eu fui e eu fiquei assustado. Eu fiquei muito assustado. É muita gente, né? Muita gente. Esse ano, cara, eu não pude ir também, infelizmente, porque eu tava com um problema pessoal na minha família, enfim. Mas as minhas amigas foram, né? Enfim, o grupo também foi. E, assim, os ingressos esgotados, tudo lotado, assim. Então,
É, assim, E olha, eu vou falar mais, hein? Eu vou bastante na Brasil Game Show, né? Na BGS. Tava até mais cheio. a Bienal tava mais Sim, eu cheia. acredito que nitidamente, né? Claro que eu não fiquei muito tempo em ambas, mas acredito que tava extremamente É cheio. muito cheio. E eu acho que é isso, né? Esse movimento, principalmente de nós mulheres, eu vejo que é isso. As pessoas estão se interessando mais, estão querendo ouvir mais as histórias, sabe? Lógico que tem esse... nas bienais, né? Geralmente o que dá mais é público mais jovem, né? Essa literatura jovem. Que é muito legal, né? Porque é um público que está Sim. formando ainda a sua opinião, enfim, sua personalidade, etc. Mas eu acho muito bom, né? Que seja cada vez mais cheio, para que a gente atinja mais gente e, enfim. Ô, Hanna, pro leitor que nem sabe o que é, e tem, né? Bienal, enfim, até para conhecer novos projetos, dá um conselho, né? Onde ter feiras bienais aqui misturado pelo Brasil, como é que é? Então, Bienal é um evento, né, de livro que acontece nos estados, assim, que acontece a cada 2 anos. Então, por exemplo, a Bienal de São Paulo aconteceu em 2022, que foi até quando eu lancei o meu livro, o Vai e Fala, e vai acontecer, e aconteceu ano passado, né, 2 anos São depois, 2 em 2 anos. 2024. A do Isso. Rio foi em 2023 e vai acontecer esse ano, em junho. Desculpa. Olha, que susto. Vamos voltar ao vivo, é assim mesmo. Vai. Então, assim, a Bienal do Rio aconteceu em 2023 e vai acontecer agora esse ano novamente. Então, ela vai acontecendo a cada 2 anos. Aí, assim, tem... Eu não sei todos os lugares que tem, mas eu já participei da de Pernambuco, já participei da Bahia, já participei... Dizer que esse da Bahia é bom também, né? Foi bem legal. Foi bem legal. Já Ano veio, passado, foi ano passado também. veio uma, não lembro, não sei se foi a Fabiana, Acho que foi. que foi pra lá e disse que Toda. gostou, né? É muito legal a da Bahia, a gente gostou bastante. A de Pernambuco foi, assim, em termos de quantidade de pessoas, organização, não foi tão boa, mas foi legal, né? Sempre legal. As Então top foram 3 essas de três. bienais, quais são? Eu Quais são? acredito que seja da Bahia, do Rio, né, e de São Paulo. Assim, eu acho que a maior de todas é a de São Paulo, porque ela, inclusive, é intitulada o maior evento da América Latina, né, literário. Então, assim, ela é bem grande mesmo. Fora bienais, o que nós temos? Então, ó, Temos feiras também? Alguma tem coisa uma legais? feira muito famosa, assim, e muito legal, é a Flip, né? A Flip. É a Festa Literária Internacional de Paraty, que ela é super famosa, ela acontece todos os anos. Se eu não me engano, ano passado foi a 22ª Flip, ou primeira, agora eu não lembro. Mas ela acontece todos os anos, né? Esse ano vai acontecer, já estamos aguardando aí ansiosamente a data, né, da Flip, porque assim, ela acontecia sempre em julho e aí mudou a data, enfim. Uma judiação para Paraty e só É ficar maravilhoso. Não, Ah, a Flip é incrível por causa disso, assim, porque não é só o evento, não é assim que nem a Bienal, aquele dia, sabe? É assim, todos os dias, todas as horas, você meio que respira a Flip, assim, entendeu? Você vai almoçar e você começa a conversar com alguém que tá lá na Flip, entendeu? Você nem conhece, mas assim, tá todo mundo meio que na mesma vibe, assim, sabe? É muito legal. É muito legal. Fora que Paraty é muito legal também, né? A cidade em si, assim, como... é muito gostoso lá, né? Aquelas ruazinhas, aí tem sambinha, aí tem os restaurantes. É muito bom, eu amo. que legal. A Hanna, além de uma bela de uma escritora, ela também tem as suas confecções, né? Me conta mais, por favor. Então, assim, Então, assim, na ordem cronológica, né? Em 2021 eu lancei Vai e Faz, 2022 Vai e Fala. E aí chegou em 2023, eu já estava, né, nesse fluxo, né, de feiras literárias e tal. Eu também trabalhava na época com mentorias, né, atendendo mulheres que estavam passando por essa mesma situação que eu, né, insatisfação com o trabalho e tudo mais. Mas em 2023 eu estava um pouco assim, sem inspiração para escrever e assim, essa coisa da mentoria já não estava fluindo tanto. Eu estava sentindo que eu queria fazer outras coisas, sabe? E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Se eu não quero escrever agora,
mas quero continuar criando alguma coisa. E aí eu tive essa ideia, né, de transformar os temas dos meus livros e as minhas frases e tudo mais em produtos. Que assim, eu já paquerava um pouco alguns produtos, assim, eu sou apaixonada por papelaria. E assim que eu lancei o primeiro livro Vai e Faz, eu criei, em conjunto com uma papelaria artesanal, a primeira linha de produtos de papelaria, assim, da minha marca, vamos dizer assim. Só que eu ainda não achava que isso ia virar alguma coisa de fato, sabe? Eu criei, assim, 3 produtos. Foi um kit de caderninhos, que é o Caderninhos Terapêuticos, um planner de mesa e uma cartela de adesivos. Isso lá em 2021. E aí, eu amei fazer isso, sabe? Mas assim, eu fiz só uma pouca quantidade e tal, e morreu esse assunto. Aí, em 2023, nessa de pensar, né, de fazer esse brainstorming e pensar o que eu poderia fazer, me veio isso. Eu falei, poxa, você adora papelaria, por que você não faz produtos de papelaria, né? E aí, eu comecei a pesquisar, né, e decidi fazer isso. Eu já tinha uma frase que eu falava muito na época, né, que era o meu lema, vamos dizer assim, que era Mulheres Livres Mudam o Mundo. E eu peguei essa frase, essa estampa, né, que eu já tinha pronta, e apliquei nos primeiros produtos, que foram um caderninho, né, que eu tinha. Decidi fazer uma blusa também, e uma bolsa. E aí surgiu, né, a primeira coleção, vamos dizer assim. Aí tinha 2 frases, tinha Mulheres Livres e as Mulheres Corajosas. Mudam o mundo. E aí eu comecei com isso, né, na pandemia não, desculpa, na Bienal do Rio, que foi a primeira vez que eu lancei esses produtos. E foi o maior sucesso, assim, foi muito bom. A mulherada amou, eu amei, porque é uma coisa que eu amo, assim, né? Já fazia sentido pra mim, e aí eu falei, cara, vou testar. E assim, foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fiz, foi em outubro de 2020, setembro de 2023. E aí, enfim, e aí foi o começo, né? Aí ano passado eu meti a cara nesse projeto, né? Que foi criar essa marca. Que tem o meu nome, o meu próprio nome. Vai sair do Rio só, né? Não vai... então... Vai sair dos horizontes do Rio, né? De Copacabana, já né? vai sair. O que aconteceu? Eu comecei fazendo só nos eventos literários, que eram os eventos que eu já fazia, né, como escritora, levando eles para essa galera. E aí, lá no Rio, assim como aqui em São Paulo, tem muitas dessas feiras criativas, né? Que acontecem, assim, todo final de semana, sabe? Que tem moda, gastronomia, arte, música. E aí eu comecei a fazer essas feiras. Então, assim, no Rio eu faço muita feira, muito desses eventos, que aí eu fui levando a marca, né? Então, hoje, além das feiras literárias, eu participo dessas feiras mais abertas, eventos também de empreendedorismo, como, por exemplo, o Festival RME, que eu participei aqui em São Paulo ano passado, que é Festival da Rede Mulher Empreendedora, né? Que é um evento para mulheres empreendedoras. Foi maravilhoso também. E agora eu trouxe a minha marca aqui para São Paulo. Então, assim, você aí que é de São Paulo pode comprar meus produtos na loja Mistura Criativa, fica ali na Vila Mariana. Então, assim, agora eu estou expandindo também para outros estados, né? Sim, então, eu achei legal, achei muito bacana. Sim. Parabéns. Ai, são muito lindos. Eu vendo no meu site também, né? hanamalta.com.br. E essa marca tem feito cada vez mais sentido para mim, porque assim como os livros, né? Que quando alguém lê, você vê que você está sendo reconhecido, assim, o que você fala ou pensa tem sentido, com os produtos também, né? Porque, assim, a pessoa tá vestindo a sua camisa literalmente, sabe? Então é muito legal. É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. Muito bom. Parabéns, viu? Ah, obrigada. Legal. Fiquei sabendo também que você é muito grande amiga de uma super mega power escritora que é a Sol Oliveira, né? Ai, sim, Ela já esteve por aqui. Manda um abraço pra ela. Ai, Sol, te amo, amiga. Você é maravilhosa. Tô doida pra ler o seu novo livro. Ó, dando spoiler, a Sol vai então lançar volta aqui. novo Sol, livro. volta aqui antes de estrear isso aí, pelo amor de Deus, hein? Que legal. Ana, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Amei. Fala
mais uma vez das suas redes sociais, por Falo, favor. sim. Contato também, se quiser. Sim. Fique à vontade, por favor. Olha, eu sou a Hannah Malta, adorei participar aqui do podcast, programa Eventos Mania. Vocês conseguem me encontrar no meu Instagram, que é assim, minha rede principal, né? Assim, que é @HannahMalta, é HANNA. Eu tenho o site onde vocês encontram os meus produtos, que é hannahmalta.com.br. Como eu falei hoje, a galera de São Paulo consegue comprar os meus produtos na loja física Mistura Criativa, que fica na Vila Mariana, mas também tem o site deles, que é Mistura Criativa. E eu tô aí fazendo vários eventos, né? Em São Paulo, eu já tenho alguns eventos marcados para esse ano. Como amanhã, né, dia 15, a gente vai estar no Festival Literário Escreva Garota. Tem a Feira do Livro, que eu vou participar aqui em São Paulo, dia 14 e 15 de junho. Vai ter o Festival RME também em outubro. Então, assim, tem várias coisas legais por vir. E é isso. No mais, eu estou disponível lá no Instagram. Se quiserem me convidar para fazer palestras, outras entrevistas, estou disponível também. E é isso. Obrigado. Algum recado para alguém? Tá tranquilo? Não. Tranquilo? Tudo bem. Galera, olha aqui, mais uma vez, ó, vale a pena. Esse tem físico, né? Sim, esse tem físico disponível na Amazon Aí, ou no meu site. Que legal. E vai e faz. Olha, vale a pena adquirir o seu, hein? Tem uma coisa legal. O Vai e Faz, ele tem uma curiosidade. Ele tem 2 cores de capa. Sério? Porque ele tem 2 cores. Ele tem tanto a versão amarela quanto a versão vermelha. Porque eu sou muito indecisa e não consegui escolher a cor. Aí o leitor que escolhe. Quando ele vai comprar, ele tem a possibilidade de escolher. Olha a câmera pra mim, gente. Isso é marketing. Que legal. Sim. Bacana, bacana. Hannah, temos futuros livros? Então, tô com um projeto, já estou, assim, mais ou menos na fase final, tá? Não vou dizer o nome, claro que não, para ninguém roubar minha ideia, né? Óbvio. Certeza. Mas, assim, o que eu posso dizer é que esse projeto, né, que tá sendo... Já tá na fase final, assim, eu pretendo lançá-lo na Bienal do Rio, em junho, ou na Feira do Livro, ou na Flip, né, se eu não conseguir até junho, que a Flip acredito que seja em setembro. Mas o tema do livro é um tema que eu abordo muito nas minhas redes sociais. E já tem muita adesão do público, né? Eu troco muita ideia com a galera lá. Acho que vocês vão gostar. Tem a ver com as brisas filosóficas que eu faço lá no Instagram todos os dias. Que bacana. Que é como se fosse assim, eu chamei, né, de brisas filosóficas, é quando eu levo algum tema, algum insight, algum aprendizado que eu tive ao longo do dia, enfim, ou ao longo da semana. E aí eu falo, gente, vou fazer uma brisa filosófica sobre tal coisa, entendeu? Então esse livro ele tem a ver com essas brisas aí. Que legal. Assim que isso aí se concretizar, que espero que seja rápido, venha pra cá, hein? Tá bom. É isso aí. Hannah Malta, muito obrigado. Obrigada. Ficamos muito felizes aí. E programa Eventos Mania TV no nosso canal do YouTube. Já passamos em menos de 5 meses, 5.000 inscritos lá. Vai lá, toca o sininho, pelo amor de Deus, se inscreva. Vai que a gente consiga a placa, né? Meu Deus, é um sonho. Gratidão, Ana. Obrigada. Boa sorte aí. Obrigada. Valeu, galera. Obrigadão, gratidão. É isso aí.